Oi, pessoal. Todos aqueles que estão dispostos a trilhar o caminho do desenvolvimento espiritual devem estar atentos ao imprevisível. O imprevisível ele faz parte da divindade. Por quê? Porque ele representa exatamente aquilo que nós não somos, aquilo que nós não sabemos, aquilo que nós não vivemos. O imprevisível é o grande teste, né? Na verdade, a gente passa por um tempo de aprendizado e depois esse aprendizado vai ser colocado à prova para que a gente possa conquistar aquilo que a gente aprendeu. É como quando a gente vai numa escola que a gente aprende teoricamente uma profissão e a partir do momento em que a gente se forma, a gente vai praticar aquela profissão, a gente percebe que nem tudo aquilo que se aplicava na teoria, na verdade, no momento em que nós aplicamos em prática, a gente precisa desenvolver de outra maneira, desenvolver de outro modo, né? A ideia continua a mesma, mas a aplicação nos ensina, né? A necessidade nos ensina que nós precisamos de outras maneiras de ver aquela questão. Isso acontece com o desenvolvimento espiritual. Às vezes a gente tem uma questão a respeito do que é espiritualidade, e no momento em que a gente se depara com o verdadeiro caminho, a gente acaba sendo testado, a gente acaba sendo colocado em prova, né, para ver se é realmente aquilo que a gente procura, né, o que a gente imagina. A gente vai entrando, né, em contato com os obstáculos relacionados àquilo e relacionados a nós mesmos, né, para que a gente veja se realmente é esse o caminho que a gente pretende, né, já que a divindade ela não impõe nada a ninguém, né, e a partir do momento que a gente se predispõe a algo, a gente precisa conhecer, né, na verdade, tudo aquilo que envolve essa questão. Existia um mestre que era ele reunia as pessoas em torno dele e ele era um mestre bastante interessante, bastante controverso. E conta a história que num dia ele perguntou para os discípulos assim: quem daqui faz yoga? Né? Aí os discípulos começaram: eu faço yoga, eu faço yoga, eu faço yoga. 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, todos os momentos que eu estou aflito, eu vou e faço yoga. Né? E o mestre apenas ouvindo aquelas pessoas falando essas coisas. Existia uma senhorinha do lado dele, e essa senhorinha ela estava bastante tímida, porque ela não fazia yoga. E aí o mestre perguntou para ela: Dona Pina, a senhora faz yoga? Ela falou bem baixinho assim: não, professor, eu não tenho tempo de fazer yoga. Eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar dos filhos. Nesse momento ele interrompeu ela e falou bem alto: até que enfim alguém que pratica a verdadeira yoga, né? Ou seja, muitas vezes a gente imagina que a gente está cuidando da alimentação, a gente está fazendo as yogas, a gente está fazendo os exercícios e etc. E a gente está se espiritualizando. Na verdade, a gente está se espiritualizando no momento em que nós colocamos isso direcionado a outras pessoas. No momento em que a gente passa a fazer esse tipo de coisa, muito provavelmente a gente acaba esquecendo de nós mesmos. A espiritualidade ela começa a partir do momento em que as necessidades dos outros são tão grandes a ponto da gente esquecer da gente mesmo, da gente esquecer que nós temos que fazer yoga, que nós temos que comer, que nós temos que nos cuidar. Né? A partir desse momento começa a verdadeira espiritualidade. E a espiritualidade é um caminho muito difícil, é um caminho muito árduo, que não significa simplesmente o fato da gente ler livros, a gente ter acesso ao oculto e coisas desse tipo, que vai fazer com que a gente se realize espiritualmente. A questão da espiritualidade, ela acaba sendo algo extremamente grandioso, mas que exige muita renúncia de si. Mas será que a gente está realmente disposto a renunciar da gente mesmo? Né? Aí acaba aquelas questões do ego, aquelas questões dos apegos, todas essas questões que a gente vem levantando aqui no canal.
porque acabam sendo fatores extremamente necessários que a gente compreenda a partir do momento em que a gente se predispõe verdadeiramente a trilhar um caminho espiritual, um caminho de consciência e assim por diante. Eu gosto de contar uma história, né, que acredito que cabe bem aqui, que é no momento em que eu cheguei aqui na chácara e eu percebi que se eu não cuidasse do terreno do vizinho, a partir do momento em que houvesse um incêndio, o terreno do vizinho pegaria fogo e passaria o fogo para o meu terreno. Ou seja, né, era mais importante eu ajudar o vizinho a cuidar do terreno dele do que eu cuidar apenas da minha chácara sem ter esse cuidado. E a questão da espiritualidade, ela vai esbarrar bem nisso. O que acaba acontecendo é que a partir do nosso desenvolvimento espiritual, a gente vai se transformando cada vez mais sensível. E conforme a gente vai se tornando cada vez mais sensível, as questões ligadas às outras pessoas, os processos coletivos e outras questões desse tipo, acabam tendo influência sobre a gente. Ou seja, eu costumo dizer que é como se fosse a diferença entre uma folha de papelão e uma folha de papel de seda. Sabe, o papelão ele é resistente ao vento, né? O papel de seda, apenas uma ligeira brisa, acaba fazendo com que ele se movimente. E a partir do momento em que nós vamos desenvolvendo os nossos corpos cada vez mais sutis, vai acontecendo isso com a gente. A gente vai deixando de ser papelão e a gente vai passando a ser cada vez mais papel de seda. Isso implica, né, que no momento em que eu sou papel de seda, as dores dos outros, os problemas dos outros, as questões dos outros, elas passam a ter influência sobre mim. E a partir do momento em que as questões dos outros passam a ter influência sobre mim, né, eu sou obrigado a esquecer de mim e sou obrigado a ajudar o outro a que resolva os problemas dele, para que, de um certo modo, eu possa ser poupado. É até meio egoísta isso, né? Mas na verdade, é o estímulo principal, ele acaba acontecendo por aí, né? O estímulo principal não é o estímulo de base, né? Por quê, né? Porque é fundamental que a gente acabe cuidando dos outros. E a partir do momento em que a gente acaba cuidando dos outros, em que a necessidade dos outros se sobrepõe às nossas, a gente acaba esquecendo da gente mesmo, né? E a gente acaba deixando de cuidar da gente mesmo. Isso vai fazer com que, né? Isso vai fazer com que a gente sofra uma série de efeitos, uma série de reações. A gente vai ter problemas físicos, a gente vai ter depressões, a gente vai ter apertos no peito, a gente vai ter sentimentos que a gente não imagina de onde vem, né? A gente vai sentir uma angústia, a gente vai sentir questões assim que a gente fala assim, poxa, mas eu não tenho motivo para estar vivendo tudo isso ou para estar sentindo tudo isso, mas na verdade essas questões elas vêm, essas questões elas são ligadas ao coletivo e a gente acaba sentindo isso. Ou seja, né, a partir do momento em que a gente começa a se desenvolver espiritualmente, não significa que a gente vai fazer yoga, a gente vai fazer rituais, a gente vai ter acesso a conhecimentos ocultos, onde a gente vai ser transformado numa espécie de super-heróis e nós estaremos blindados de tudo isso, quando na verdade nós entraremos em contato com tudo isso. Né? E nós, a partir do momento em que nós entraremos em contato com tudo isso, nós vamos ter que aprender, né? Aprender a lidar com essas questões e vamos ter que aprender a como nos poupar em alguns momentos, né? Para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Tá? Vamos passar por provas muito difíceis nesse sentido. Sabe, muitas vezes a gente vai se perder a respeito do que é o coletivo, a respeito do que somos nós, porque de certo modo nós estamos atados a essas questões, as nossas questões familiares, em nós e assim por diante. É importante que a gente compreenda. Por um lado, vai existir a necessidade do desenvolvimento pessoal,
né? Que nem a gente fala, né? A finalidade de todo o processo evolutivo é o sentimento do ego, né? Para que a gente, através do ego, a gente possa tomar consciência de quem é e etc. E a partir desse ponto, a gente cresça, a gente se desenvolva espiritualmente, a gente tem a capacidade de compartilhar com o outro, né? Mas isso não acontece dessa maneira. A gente vai entrar em contato com quem nós somos a partir do coletivo. Na astrologia, isso é muito interessante, porque ele vai falar o seguinte: tudo aquilo que você quer para você, você precisa dar para o outro. E a partir do momento em que você dá para o outro, aquilo vem para você. Essa questão ligada ao desenvolvimento espiritual, ela está estreitamente associada ao signo de Peixes, a casa 12 do nosso mapa astral, né? Que representa exatamente assim, é o ponto onde eu preciso prestar algum tipo de serviço e a partir do momento em que eu presto esse tipo de serviço, eu tenho a capacidade de crescer, eu tenho a capacidade de renascer, eu tenho a capacidade de conquistar o espiritual. Só que a partir é interessante isso, né? Que essa casa 12 ela está associada também à casa dos inimigos ocultos, né? E quem são os nossos inimigos ocultos? Somos nós mesmos. Os nossos inimigos ocultos é aquela nossa parte que diz o outro que se dane, o problema é dele, eu não tenho nada a ver com isso, eu preciso mais cuidar de mim, né? Ele que faça o que eu fiz, ele que aprenda o que eu fiz. Se eu me esforcei para ter isso, ele que se esforce, né? Esse é o nosso inimigo oculto. Esse é aquele que está lá, né? Na entrada, né? A sombra que está na entrada do novo tempo, né? Nos impedindo de avançar. E é importante a gente compreender isso. Se a gente não se dedicar aos outros, a gente não vai conseguir realizar espiritualidade nenhuma. Embora a gente deixe de comer carne, embora a gente faça yoga, a gente faça emanações, a gente leia salmos, a gente faça terço, rosário, ladainha, sabe? A partir enquanto a gente ficar só preso nisso, para a nossa própria salvação, para o nosso próprio desenvolvimento, a gente não está fazendo trabalho espiritual nenhum. Embora a gente acredite que a gente está fazendo alguma coisa desse tipo, né? E eu volto a dizer, quando a gente começa a fazer esse tipo de trabalho, a gente vai perceber dores, a gente vai perceber é, palpitações, a gente vai ter uma série de sentimentos estranhos e a gente vai precisar, de um certo modo, contornar tudo isso, tá? Às vezes as pessoas elas vêm até mim, né, perguntando como que eu faço para resolver isso, né? E é assim, o seguinte, né, a gente não pode deixar de trabalhar, né, mas a gente precisa aprender a se cuidar. E existem técnicas, existem métodos bastante interessantes que nos ajudam a isso. Por quê, né? Porque a partir do momento em que nós nos desenvolvemos, nós nos tornamos frágeis, contrariamente daquilo que a gente pensava, né? E a gente precisa, a partir do momento que a gente se torna frágil, a gente precisa lidar com a nossa própria fragilidade. A gente precisa aprender a se cuidar, a gente precisa aprender a se poupar. Porém, a gente precisa compreender, né, que isso tudo faz parte do preço que a gente tem que pagar para que a gente possa seguir esse caminho. Esse caminho, na verdade, ele é bastante rico, ele é bastante interessante, mas ele exige muito da gente e não é um caminho, né, fácil de trilhar. Quando a gente vê a questão dos mestres, por exemplo, a gente tem uma compreensão melhor de como tudo isso funciona, né? Os mestres, eles vão adoecendo com o passar do tempo, né? E por que que eles vão adoecendo? Porque a partir do momento, quanto mais eles vão se sutilizando, eles vão,
eles vão, de certo modo, sentindo os desequilíbrios, né, a princípio dos discípulos, né, depois com o passar do tempo, conforme a consciência dele aumenta, né, os desequilíbrios da própria humanidade. Isso, né, isso a gente não tem como controlar. Né? Eu falo a gente não, né? Eu falo eles, né, no caso, né? E a gente também, né? Porque o que acaba acontecendo, né? As questões ligadas à tristeza, as questões ligadas à raiva, à ansiedade, inquietação, etc., né? Como nós sabemos, como a gente já vem falando nos vídeos do canal, estão relacionados aos nossos órgãos do nosso corpo, né? Conforme a medicina chinesa. Isso vai fazer com que essas questões, esses fatores, eles acabem provocando um certo desequilíbrio no nosso organismo, né? E vai caber a nós reequilibrar esse organismo, né? Ou esse desequilíbrio acaba gerando aquilo que nós chamamos de doença. Por isso, muitas vezes, as doenças que os mestres apresentam não lhes pertencem, mas eles são obrigados a carregar, porque quanto mais eles vão se envolvendo com as questões humanas, mais eles vão ficando impregnados disso. E quanto mais impregnados disso, né, eles vão criando um círculo vicioso, onde essas questões elas vão se autorrealimentando, e a partir do momento em que elas vão se autorrealimentando, elas acabam se transformando em doenças que provavelmente acabam se manifestando no corpo físico. Tá? Num determinado momento elas começam, como todas as doenças, né, no plano emocional, e depois acabam se manifestando no físico. Ou seja, né, a questão do desenvolvimento, ela acaba fazendo com que a gente tenha que lidar com todo esse tipo de questão. Que a gente tenha que compreender o nosso corpo, como ele funciona, de que maneira ele funciona, a nossa mente, as relações entre o nosso corpo e a nossa mente, para que a gente entenda, né, cada vez que algo se manifesta, como que eu faço para resolver aquela questão. E o mais importante de tudo isso, a partir do momento que eu vou aprendendo tudo isso comigo mesmo, eu tenho que ensinar as outras pessoas a fazerem o mesmo. Sabe, esse caminho, né, isso que eu estou falando, não é para fazer as pessoas desistirem, sabe? Né? É muito pelo contrário, né? É para falar assim, existe um caminho muito árduo. O autoconhecimento, ele implica não só na gente saber as questões da mente, as questões energéticas, mas implica na gente colocar em prática tudo aquilo, assim como aquele estudante, né, que fez o curso, e depois ele precisa começar a colocar as coisas em prática, ele vai descobrir, né, que para exercer a profissão é diferente de ser um estudante. Com a gente acaba acontecendo a mesma coisa. Ou seja, diante disso a gente acaba transformando o nosso corpo, a nossa mente, as nossas percepções num laboratório fantástico. Um laboratório que está à nossa disposição para que, através de todas as questões, de todos os conflitos, de tudo aquilo que vem a se manifestar nas nossas vidas, nós possamos aprender, nós possamos concluir e nós possamos, diante de tudo isso também, ajudar os outros que estão à nossa volta. Né? Porque, né, aquela pessoa que está preocupada em ajudar os outros, na verdade, é aquela que está realizando a verdadeira espiritualidade. E não existe sentido na gente passar por tudo que a gente passa, se o sentido de tudo isso não for a gente compartilhar. Sabe, por pior que seja a situação que a gente viva, sempre existe uma conclusão, sempre existe um aprendizado. Né? Isso é claro que a gente não pode impor para as outras pessoas, porque ninguém evolui pela cabeça do outro, mas aquilo que a gente aprendeu, a gente pode passar para o outro, sabe? Muitas vezes a gente não precisa se colocar na postura daquele que está ensinando, daquele que sabe, mas principalmente na postura daquele que compreende, porque a pessoa que está passando por um problema, ela precisa ser compreendida,
né? E a partir do momento que ela é compreendida, ela ser auxiliada a resolver aquele problema por ela mesma. E a partir do momento em que isso acontece, ela subir um degrau e, de certo modo, aquela pessoa, aquele ouvinte, né, que acabou participando desse processo, acaba subindo um degrau também, né? Já que todas as vezes que a gente precisa subir um degrau, a gente precisa ajudar outro a subir um degrau, né? Caso contrário, a gente não sai do lugar. Tá bom, pessoal? Fica aí mais um tema para a gente pensar, né? A espiritualidade na prática, ela é muito diferente das teorias. A gente imagina que a gente vai ficar fazendo rituais, a gente vai ficar mentalizando e que as coisas vão acontecer magicamente e a gente vai adquirir sabedoria dessa maneira, né? Mas infelizmente, né, sabedoria a gente só adquire ralando, né? E a gente tem que ter consciência de que quanto mais a gente almeja subir, mais difíceis serão as provas, assim como acontece numa escola, né? E principalmente que a gente faça essas provas, que a gente viva tudo isso, né? Pensando que a finalidade de tudo isso é que a gente possa compartilhar com todos os demais à nossa volta. Tá bom? É isso aí. Abração. Até mais.